Olá, hoje eu quero falar sobre paciência e para isso vou utilizar o mito de Ulisses. Ulisses na Odisseia, quando ele já estava um náufrago, já tinha perdido todos os seus companheiros e o seu navio, e tudo que sobrou do navio foi um mastro e a quilha que ele amarrou ao mastro, e ele vinha se jogando pelo mar sem saber onde ele chegaria. Quando ele viu, ele se deparou novamente com um lugar muito perigoso, que era o Estreito de Messina, onde moravam dois monstros enormes. Um deles se chamava Caríbides. E esse monstro devorava todos os dias, ela era insaciável e tinha muita voracidade, e ela abria a boca e devorava as ondas do mar, as águas e tudo que nela tivesse. Quando Ulisses percebeu, ele novamente estava nesse mesmo lugar e se deparou com Caríbides, o monstro. Imediatamente ele se jogou com força e se atirou no tronco da figueira onde o monstro se escondia. E ele é muito engraçado quando ele fala na Odisseia que ele se agarrou feito um morcego e que ele não tinha nem ponto de apoio nos pés e nem como subir mais, pois as raízes estavam ao fundo e os galhos eram muito altos. E ele diz: pacientemente esperei até que ela devolvesse o mastro que ela devorou. Enquanto ele esperava, o que ele conta como sendo uma longa espera, ele diz: pacientemente aguardei e me joguei novamente no mastro quando ela me devolveu e saí pelo mar remando com os meus próprios braços. Eu usei essa imagem para falar um pouco desse tempo que a gente tem passado de pandemia. Eu tenho trazido várias imagens para a gente refletir nesse tempo e quero falar sobre a paciência. Essa espera, quando nós somos obrigados a esperar por algo, um objetivo que nós temos, mas que nós, num momento, precisamos estar agarrados a algo. Então ele estava agarrado a um mastro como náufrago e as coisas pioraram e ele ficou sem o mastro. Então às vezes a gente está achando que as coisas estão difíceis, mas tudo pode piorar. E ele teve que se agarrar com muita força e esperar. Então se já estava ruim no mar turbulento, imagine agarrado no tronco da figueira sem saber quanto tempo ele ia conseguir ficar abraçado ao tronco sem apoio nos pés. Então, esses tempos muito difíceis de espera, nós precisamos de muito autocontrole para não nos deixar arrastar pelo pessimismo, pelos devaneios, pelas noites longas de insônia e pela escuridão do que nos resta no futuro. Então, nós precisamos ter esses dois pontos de apoio. Um que seria essa árvore que ele se agarrou e esse mastro. Então, tanto um quanto o outro fala desse ponto central, onde eu me agarro a um centro, o mastro como um centro e a árvore como um centro. Eu tenho que ter um foco, e esse foco da resistência é perceber o valor e as possibilidades que eu tenho por conta da minha força de ação, independente do que o mundo externo esteja nos apresentando como possibilidade. Nós temos uma força de ação interna que isso nunca vai nos abandonar. E foi o que aconteceu. Ele estava agarrado a um tronco, sabendo que retornaria um tempo onde ele pudesse voltar para um mar de águas agitadas. Então ele não estava esperando passar um ônibus, um avião, um navio ou um helicóptero para vir salvá-lo, mas sim uma capacidade de continuar remando com as próprias mãos, enquanto ele esperava e aguardava com paciência essa longa demora. Então esse autocontrole que faz a gente ter discernimento para não se deixar abalar, nem ser tragado por essas intempéries, pelo medo, por essa situação de desespero, que às vezes a gente não vê luz no fundo do túnel, isso seria estar agarrado a esse tronco da figueira, ter uma raiz. Mesmo que seja baixo, nós já estamos enraizados com a estrutura que nós já fizemos antes de termos nos acometidos dessa pandemia. Então essas raízes, em algum momento, a gente se solta disso, mas nesse momento onde a gente está sem mastro, nós podemos pensar que nós temos um lugar que nos subsidia, que seria esse lugar da certeza do valor que eu tenho e da possibilidade desta força em mim, de a qualquer momento conseguir de volta remar com as minhas próprias mãos. Então, eu desejo a todos muita paciência para aguardar esse tempo e os projetos que vão se delineando nesse tempo, como que nós podemos pensar formas novas de agir hoje e no nosso futuro. Bom domingo a todos e até o próximo vídeo.